ano 2024 a gente tem falado cada vez mais sobre autocuidado, sobre ter compaixão, sobre a gente cuidar da nossa saúde mental. Só que o que acontece é que a gente não sabe fazer isso porque a gente não foi ensinado. E pelo contrário, a gente foi ensinado, sim, consciente e inconscientemente, a se abandonar. Por isso que é tão difícil hoje em dia você cuidar de você e conseguir ter uma boa autoestima, uma autoestima saudável. Mas a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar de onde vem esse desamparo, o que é esse desamparo e como você pode fazer para começar a transformar isso na sua vida. Bora! O conteúdo desse vídeo é retirado da live que eu fiz com a Rosimeire Zago, ela é psicóloga. O link tá aqui na descrição. Essa live tá muito boa, é uma live bem aprofundada sobre esse tema, com muitos exemplos pra você saber, então isso aí eu vivi, isso é desamparo aprendido, putz, então foi assim que aconteceu comigo. É esse nível, vai ter muita identificação. No final da live, a Rosi inclusive fez um acolhimento que foi lindo pra gente aprender a lidar com esses sentimentos. Então vale a pena assistir, tá muito legal. E de onde vem o tal do desamparo aprendido? A Rosi na live explicou que o nosso cérebro, ele tem necessidade de segurança, ele tem necessidade de afeto, de apoio, de suporte, e toda vez que um bebê, que uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto não tem esse suporte, essa necessidade emocional e física atendida, isso é lido como um desamparo, é o tal do desamparo aprendido. Então isso pode vir da nossa infância, mas também pode acontecer na fase adulta. E ele vem de todos os momentos em que você não recebe a ajuda ou suporte que você precisa. Sempre que você tiver um estresse cumulativo, com alta expectativa e aí nenhuma resposta, nenhuma ajuda naquela situação, ou muito pouca ajuda na situação, o seu corpo, o seu cérebro vai entender isso como um desamparo e vai aprender esse desamparo. Todas as vezes que tem muitos estímulos repetidos de estresse, que trazem muito sofrimento, que não tem controle, aquele lar com muitas brigas, com muito julgamento, com muita crítica, com muita punição, com muito xingamento, com muita palmada, com muita violência, tudo isso também é lido como o desamparo aprendido. Toda vez que o bebê chora, grita, não é atendido, todas as vezes que a criança não se sente aceita, não se sente respeitada, se sente, na verdade, julgada, criticada, diminuída, não ouvida, todas as vezes que a criança vive uma situação extremamente difícil e ela não tem apoio, não tem afeto, não tem acolhimento, ela aprende que ela tem que desistir das situações, que ela não vai receber ajuda, ela aprende que ela não vai ter controle dessa situação e vai desistindo dela mesma. E o que acontece é que a gente é de uma geração e outras gerações atrás, talvez as que venham agora estejam conseguindo experimentar uma realidade diferente, mas a verdade, gente, é que a gente ouviu na nossa criação que, cara, não pega a criança no colo muito porque fica mimado, porque isso é mãe, a criança tá punindo, a criança tá manipulando, a criança tá fazendo isso para se vingar do adulto, a criança precisa se regular sozinha, a criança precisa aprender, e a gente tá falando tudo isso às vezes de crianças muito pequenas. E estudos hoje em dia comprovam que a necessidade da criança precisa sim ser atendida e suprida. Esse modo operandi de não validar a criança como um ser que tem sentimentos e que precisa de acolhimento, só como se ela fosse uma criança, e aí quando ela crescer, ela vai esquecer tudo isso, isso vai passar e ela vai se resolver. Esse modo não faz sentido. Os estudos estão comprovando que a criança precisa sim desse acolhimento, desse suporte, porque é isso que vai fazer com que ela cresça um adulto com uma autoestima saudável, confiante, se sentindo amparado e acolhido. Só que infelizmente a realidade foi muito diferente e não dá pra nesse momento da vida a gente agora tentar encontrar culpados, porque na verdade isso veio de lá de trás. Isso vem da criação que a sua avó teve com seu pai, que seu pai teve com você, que provavelmente você vai ter e vai passar pra frente com os seus filhos, ou pode ser que você escolha diferente, que você escolha se informar e entender que o nosso cérebro ele funciona de um jeito diferente do que a gente achava e que essas ações de suporte e acolhimento nos fazem muito bem e é diferente daquilo que a gente pensa de piorar a criança, de deixar ela mimada, por exemplo. E quando uma criança, bebê ou adolescente, vive muitos momentos de uma realidade onde ela não é ouvida, não é amparada, não é cuidada, não é acolhida, ela cresce um adulto que vai se tratar do mesmo jeito. Ela aprende dessa maneira. A Rose deu um exemplo na live que foi bem tocante. Ela falou, quando um bebê chora durante muito tempo, muitas vezes, e ele não recebe nenhum apoio do pai, mãe, cuidador, quem quer que seja, e aí a criança tá lá chorando, até que simplesmente ela para de chorar, dorme, e aí os adultos tendem a pensar lá, tá vendo? Ficou tudo bem, a criança se regulou sozinha, a criança tá ótima. Só que na verdade, o bebê desistiu. Ele simplesmente desistiu de receber atenção, de receber colo, de receber algum tipo de apoio, acolhimento, amor e afeto naquele momento. Sim, a criança desiste. Ela desiste de chorar porque ela tá tanto tempo pedindo ajuda da maneira como ela
consegue pedir ajuda, que é chorando, que ela desiste. E é isso que a gente aprende. A gente aprende a desistir da gente lá atrás, todos os dias um pouquinho. A gente aprende a desistir da gente e não se cuidar todas as vezes que as pessoas que estão no nosso entorno desistem e deixam de amparar a gente. A gente aprende a se tratar como o mundo tratou a gente, como as pessoas que estão no nosso redor nos trataram. E isso pode ser muito bom, porque você pode ter muito apoio e aprender a ser esse suporte para si, ou não. Ou você pode crescer um adulto que se sente muito desamparado de si, do mundo, que não sabe se amparar, que tem uma autoestima muito frágil, que acha que não é capaz, que não vai conseguir, que aquilo não é pra você, não se sente com força, com garra pra poder se empoderar de quem você é, daquilo que você tem que é maravilhoso, daquilo que você tem que é desafiador. Você simplesmente se deixa de lado e se abandona. Então, se você viveu esses momentos na infância, mesmo que você tenha tido uma infância boa, que isso também é o mais louco de tudo, a gente fala, nossa, mas meus pais me amam tanto, mas eu tive tanto amor na infância, mas em algum momento as suas necessidades podem não ter sido supridas, porque os nossos pais, eles são seres humanos. Desde o momento em que eu caí essa ficha assim em mim, de que, cara, tanto meu pai quanto minha mãe, eles vão errar, eles vão ter dificuldades, eles vão acertar, eles não vão ser perfeitos porque são pais e mães. Nossos pais e mães são seres humanos que merecem um olhar empático, de compaixão, e muitas vezes, mesmo nesse lugar de quem te dá a vida, eles vão fazer coisas com os filhos que são inacreditáveis. E aí, obviamente, você vai falar, mas como que um pai e uma mãe têm coragem de fazer isso? Na verdade, um pai e a mãe é um ser humano como outro qualquer que tá fazendo o seu melhor e muitas vezes não consegue fazer o seu melhor e muitas vezes vai entregar o seu pior. E infelizmente é o que é, porque ele tá fazendo o que ele pode, com a informação que ele tem, com o que ele consegue, com o que ele aprendeu, com o que ele tem vontade. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu aprendo então a me amparar, Fê? Já que eu tive essa infância aí bem parecida com o que você falou, de muitas situações de desamparo, como é que eu vou fazer isso hoje em dia? A primeira coisa que você pode fazer é ter compaixão por você. Isso foi a primeira coisa que a Rose falou no final da live. Compaixão e autocuidado. É preciso olhar para sua história, para toda essa dor que você viveu, para toda essa situação e abraço. Abraço mesmo, gente, abraço, assim, estudos comprovam que o abraço tem um poder de trazer uma sensação de apoio, de suporte, de acolhimento que faz mudanças biológicas aqui dentro da gente e na nossa sensação também desse acolhimento que faltou. Então, abraça quem você é, abraça seus BOs, abraça você, tenha compaixão com quem você é, com as situações que você viveu, com o que você vive e com tudo que você consegue e não consegue ser. Outra coisa muito importante que a Rose também falou sobre autocuidado, sobre você ter ações de autocuidado com você. Porque como a gente não aprendeu a se cuidar, a ouvir os nossos sentimentos, a trabalhar os nossos sentimentos, a gente hoje em dia precisa fazer esse trabalho e principalmente aprender o que é esse autocuidado. Então eu vou preparar um vídeo só com várias dicas de autocuidado, inclusive muitas dicas que vocês também deram sobre autocuidado, pra gente saber, ok, eu aprendi a me desamparar, mas agora eu sei que para me amparar eu tenho que ter compaixão comigo, com a minha história, tá aqui para mim e também ter muitas ações de autocuidado, né? A compaixão já é uma ação de autocuidado, mas a gente pode fazer mais coisas. Então no próximo vídeo a gente vai só listar essas sugestões de autocuidado para que você consiga entregar para você hoje todo esse suporte que você não recebeu, aprender a ser essa estrutura para você e conseguir manifestar tudo aquilo que você quer na sua vida, porque você é merecedor e digno disso. Até o próximo vídeo. Tchau!